Queria receber o deputado Pezente, já dando bom dia para ele, agradecendo ele por separar um tempinho para bater o papo com a gente hoje de manhã. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Enio, bom dia, Adriles e seu cabelo desobediente. Você tá doido? Muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Deputado federal Rafael Pezente, quero agradecer a disponibilidade, né, pelo estado de Santa Catarina. Adriles, tem 37 anos de idade o Pezente, olha só. Jovem mancebo. O Adriles passou da curva dos 50. Pezente, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está olhando para o governo federal entrando numa situação bizarra, prejuízo de estatal, Correios explodindo, os caras querendo manter um monte de privilégio, e ao mesmo tempo a gente está vendo aquele escândalo que está sendo agora procrastinado e que está sendo dilatada a abertura da CPMI, e a gente viu essa manobra do Alcolumbre para fazer a CPMI com a relatoria do Omar Aziz. Putz, agora me fugiu o nome. Mas eu queria pegar a sua atualização a respeito disso. Como que anda a questão da CPMI e se a gente tem alguma expectativa de que o negócio não seja um espetáculo grotesco, tirando sarro com a cara da população que eles já roubaram? Olha, Marco, infelizmente essa é a expectativa, viu? É que vai acabar tudo em pizza. Aliás, a única CPI que serviu de fato para alguma coisa, vamos ser bem sinceros, né? Foi a CPI dos Correios em 2005, porque em virtude dela a gente descobriu o escândalo do mensalão. Depois disso a gente tem insistido, né? A gente, o Brasil, eu digo, porque esse é meu primeiro mandato como deputado federal, tem insistido em outras comissões parlamentares de inquérito, mas pouco se faz a não ser dar palanque, né, para o governo ou para a oposição. Agora, com essa relatoria já pré-anunciada do Omar Aziz, né, mais uma CPMI que acaba servindo, vamos ser bem sinceros, para nada. Adriles Jorge, tem pergunta para o deputado? Deputado, muito bom dia. O que eu queria perguntar é o seguinte: a anistia foi completamente sufocada dentro dos corredores da Câmara dos Deputados. Há o entendimento agora, que é o entendimento não da Câmara, mas o entendimento de ministros do STF com o presidente da Casa, com o presidente da Câmara, para reduzir a pena. Mas isso não é exatamente a completa destruição dos poderes dos deputados, do poder da Câmara, você deixar que os presidentes da Casa anuam e façam uma espécie de parceria privada com os ministros do STF para uma contenção de danos? A Câmara dos Deputados não vai se rebelar contra essa tirania imposta pelo STF e, ao que parece, está encampando os presidentes das casas? Adriles, a gente pode se rebelar, mas você sabe qual é o tamanho da oposição? A gente não passa de 120, 130 deputados. Na época da campanha, tinha muita gente que chorava quando cantava o hino nacional, se vestia de verde e amarelo, botava a mãozinha aqui no peito para cantar o Viram do Ipiranga. Depois se elegeram e acabaram entrando nessa relação promíscua de comércio de parlamentares. O governo consegue aprovar tudo dentro da Câmara porque tem um presidente da Câmara, assim como também é o presidente do Senado, subserviente às vontades do Palácio do Planalto. Aquela harmonia entre os poderes, que muito bonita está na Constituição, está só na Constituição, na letra fria da lei. Infelizmente, a vontade política lá dentro do plenário da Câmara dos Deputados é exatamente igual à vontade política que tem dentro do Palácio do Planalto. Não adianta a gente se rebelar. A gente coloca kit obstrução, a gente tenta colocar a força da oposição no plenário, mas o centrão, infelizmente, domina a política brasileira. Eu não tenho absolutamente nada contra os deputados da esquerda. Eu sou um deputado de direita, mas eu não tenho nada contra os deputados da esquerda. Eles se elegeram com aquelas pautas e, de fato, têm que brigar para defender o governo que agora está de plantão ali na Praça dos Três Poderes. Eu fico emputecido com os deputados do centro, que usam uma ideologia para conseguir chegar a Brasília e, estando em Brasília, acabam se entregando para as vontades, para os interesses pessoais. Olha, essa história da anistia, infelizmente, é natimorta, né? O que a gente, no máximo, vai conseguir
é o que está sendo apresentado pela imprensa. É uma redução gradual das penas, e a anistia, por si só, ela não deve prosperar. Enio, tem uma pergunta para o deputado federal presente? Eu tenho algumas, mas, deputado, bom dia. O deputado acabou de dizer que, né, a maior probabilidade é que o senador Omar Aziz seja o presidente ou tenha um papel de destaque como a relatoria, ou a presidência ou a relatoria, né, dessa CPMI, que é o que mais está se aventando na imprensa. O que eu gostaria de perguntar para o deputado é, regimentalmente, a oposição pode fazer alguma coisa para não perder as duas posições, ou pelo menos garantir uma das posições? Porque o que a gente tem visto na mídia, deputado, é que existe uma movimentação do governo para garantir as duas posições de destaque da tal CPI ou CPMI, né? A presidência ou a relatoria. O senador Omar Aziz é parte da base do governo, deve assumir uma das duas funções. A oposição consegue, de alguma forma, regimentalmente, garantir uma posição, pelo menos? Não, infelizmente não, Enio, porque é discricionário, né? Cabe ao presidente resolver. E se a gente conseguir a presidência dessa comissão, pouco resolve também, porque, no final das contas, quem vai fazer o relatório acaba sendo o senador indicado pelo presidente Alcolumbre, que deve ser o Omar. Essas são as informações que nós temos. O que a gente pode fazer é usar o jus esperneandi, que é o direito de espernear, de reclamar, de transformar a CPI, de fato, num palanque, numa vitrine, para mostrar os desmandos que nesses últimos anos aconteceram. Mas, assim como houve com a CPI do dia 8 de janeiro, essa CPMI do escândalo do INSS deve acabar em pizza. Pouco a gente pode fazer e pouco o povo pode esperar também. Eu tenho uma pergunta para o presente. Diga, Enio, pode ir. Uma outra, desculpa, Marco. Deputado, a gente vê, e o Marco acabou de colocar para a gente, que existe, o Adriles também, que existe um diálogo quase aí de servidão, né, entre o presidente da Câmara e do Senado com alguns ministros do STF, né, uma ala mais política do STF. E eu gostaria de perguntar para o deputado se isso, como é que vocês, deputados, observam isso no cotidiano da Câmara, ali em Brasília? Isso é passado às claras pelo próprio presidente ou pelo pessoal ali de assessoria, ou vocês têm noção disso por meios ali de bastidores, de imprensa? Como é que vocês têm ciência desses contatos? A imprensa ajuda bastante, a imprensa livre do Brasil, né? Uma parte da grande mídia. Agora, a gente tem informações de bastidores porque dentro do plenário da Câmara nós conversamos com parlamentares dos mais diversos segmentos, das diferentes alas ideológicas. E certamente, né, o Poder Judiciário acaba extrapolando o poder que de fato tem, um poder que pela Constituição já foi constituído, mas que até chegar Alexandre de Moraes ao STF ainda não havia sido exercido. E a expectativa que a gente tem não é nada favorável, pelo menos até terminar 2026. Por isso que atentamente eu ouvia o que Marco Antônio falava no início do programa hoje e concordo em gênero, número e grau. A próxima eleição mais importante não é a do presidente da República, é a do Senado Federal, porque nós renovaremos 2/3 daquela casa. E o Senado tem poder, eu não digo para emparedar, mas para colocar um pouco mais de luz e menos calor nessa discussão entre a harmonia dos poderes.